Quando nós vamos analisar o acesso do seu filho dentro do sistema de saúde, a lei, ela ampara e garante tudo isso para o seu filho. Não é algo aleatório. A gente já começa pela Constituição Federal, que fala que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas existem as outras leis que trazem esse respaldo também. A Lei Berenice Piana, que é a lei voltada especificamente para o autista, então garante atendimento multiprofissional, terapias baseadas em evidências, inclusive ABA e Denver devem estar aí, e o atendimento preferencial e especializado, ou seja, inclui as outras terapias também. E a urgência, que é o mais crítico, existe o marco legal da primeira infância, ou seja, as crianças entre 0 e 6 anos, elas precisam ter a intervenção precoce para que elas possam se desenvolver adequadamente. Então, existe o reconhecimento jurídico, que é irrefutável, de que a janela do desenvolvimento neurológico ele não pode esperar. Diante de tudo isso que eu passei para vocês, eu quero que você analise bem e grave isso muito bem na sua cabeça, para que você consiga colocar em prática o algo que é extremamente importante para que seu filho ou sua filha se desenvolva, que é o processo da judicialização. E por que judicializar? Aliás, qual é a hora de se judicializar? Eu trago aqui 4 sinais importantes, que é a negativa formal. O que é isso? Você recebe o laudo, ou você foi para o Sistema Único de Saúde, por exemplo, e lá eles negaram oficialmente o tratamento ou a medicação prescrita pelo médico para o seu filho ou sua filha autista. Isso também isso já é um motivo para que você judicialize. Você pegar essa negativa e levar para a justiça. Além disso, outro sinal que é hora de judicializar, a fila abusiva. Sim, a fila abusiva. Muita gente acha que ficar na fila 2, 3, 4, 5 anos. Gente, tem pessoas esperando 8 anos na fila do SUS para ter que o seu filho seja atendido. Então, a fila abusiva, a espera se estende por meses, prejudicando justamente essa janela de intervenção para que sua criança ela se desenvolva. É outro sinal de urgência e necessidade imediata de judicialização. Tratamento genérico. Vocês viram nos slides anteriores que a terapia ABA é a terapia baseada em evidência que para o tratamento para as pessoas dentro do espectro autista. Então, terapias sem respaldo, são genéricas, elas não podem ser aplicadas à pessoa autista. Então, já é mais um sinal que há necessidade de se judicializar. Outro sinal, a falta de estrutura. Sim, muitas pessoas acham que o fato do município alegar que não tem profissionais capacitados, elas não podem judicializar o SUS para buscar terapias para os seus filhos. E elas estão extremamente equivocadas. Esse é outro sinal, sim. Não tem, pega toda essa negativa, leva para a justiça. O município acham que o fato do município alegar que não tem profissionais capacitados, elas não podem judicializar o SUS para buscar terapias para os seus filhos. E elas estão extremamente equivocadas. Esse é outro sinal, sim. Não tem, pega toda essa negativa, leva para a justiça. O município, o Estado, precisa proporcionar terapia para o seu filho. A primeira coisa que você precisa ter em mãos, grave isso muito bem, para que você consiga entrar na justiça, não é apenas a negativa. Você também precisa de algo chamado laudo. E eu digo que é o laudo perfeito, que é a chave para aprovar sua liminar. Por que o laudo perfeito? Quando você leva seu filho ou sua filha para um profissional de médico e você sai de lá com um laudo que a criança está no espectro autista, não é simplesmente colocar o CID, a Classificação Internacional de Doenças. Só isso você não consegue nada. Você precisa que nesse laudo existam todas as informações necessárias para que quando o juiz receber esse laudo, ele realmente vê que há obrigação do sistema de saúde proporcionar o tratamento adequado para o seu filho. Então vamos lá. O que é que precisa? Identificação e classificação internacional de doenças, como eu disse, o diagnóstico exato e o nível de suporte necessário. Nós sabemos que o transtorno do espectro autista, ele pelo próprio nome, já é um espectro. Então, existem os níveis de suporte, nível de suporte 1, 2 e 3. Isso precisa estar especificado no laudo. Especificidade, indicação expressa dos métodos baseados em evidência. ABA, Denver, precisa ter outras terapias complementares, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia. Ciência semanal que todas essas terapias precisam ser realizadas para essas pessoas. Quais são os riscos? Descrição clara dos prejuízos se a criança ficar sem tratamento. O que é que acontece com ela se isso tudo for passando e não acontecer a intervenção adequada e rápida?
E a frase mágica: peça ao seu médico para colocar e escrever no laudo urgência na intervenção precoce. E, por fim, a assinatura do profissional que laudou e seu registro no Conselho de Medicina. Quais são os caminhos para essa ação? Como é que você judicializa? Como dar esse primeiro passo? Você pode procurar a Defensoria Pública, juizado especial ou advogado particular. Por que eu estou dizendo isso? Porque o fato de você não ter condições financeiras para pagar um advogado não pode ser um empecilho para você judicializar o sistema de saúde e conseguir a terapia adequada para o seu filho. Se você tem condições de pagar um advogado, ótimo, maravilha, procure ele. Porque é a pessoa que vai buscar e lutar por tudo isso. Você simplesmente vai pegar a documentação e entregar nas mãos dele. E é ele que vai fazer isso. Qualquer advogado, não, minha gente. Por favor, não. Sabe por quê? Passei na pele por essa situação. Advogado que não tinha a especialização voltada para o direito da saúde, meu filho perdeu os direitos que ele tinha no início. Mas Deus é muito bom. E ele fez o quê? Colocou o advogado certo na minha vida, na vida da minha família. E ele tocou o processo inteiro para judicializar o atendimento para o meu filho. Então, existe o custo, investimento financeiro necessário. Qual é o requisito? Contratação direta e, mais uma vez, saliento, profissional de advocacia especializado em direito da saúde. E, de preferência, se for um profissional, inclusive, especializado no direito da saúde de pessoas com deficiência, ele sabe muito bem quais são os caminhos a seguir. Qual o passo a passo da liminar? Decisão provisória rápida. Então, o que é que você vai fazer? Você vai reunir todas as provas. Isso é só você que pode fazer. Então, você vai procurar, você vai ter que ter o laudo perfeito, aquele laudo que eu lhe disse, em mãos, a negativa do serviço de saúde, do SUS ou do sistema privado, porque isso eu digo para você também. Tudo isso que eu estou dizendo, gente, é para o SUS, o foco para aquelas pessoas que têm o seu filho sendo assistido dentro do Sistema Único de Saúde. Mas, se você tem plano de saúde, você também pode judicializar o plano. Então, você vai ter que ter a negativa, a documentação sua e da sua criança, os comprovantes de residência e qualquer outro documento que tanto o advogado quanto a defensoria ou o juizado especial solicitar de você. Então, reúna as provas, escolha qual é o caminho, né? Se é advogado particular, juizado ou defensoria. Entre solicitando a liminar, ou seja, liminar é uma decisão de urgência. A partir do momento que você entra solicitando essa liminar, a assistência ao seu filho precisa ser imediata.